nosso JR Repórter de hoje vai relembrar o caso do assassino em série Adriano da Silva. Há 20 anos, o corpo da primeira criança, vítima de Adriano, era encontrado em Lagoa Vermelha. Nos meses seguintes, ele mataria pelo menos outros 8 meninos da região norte do estado. O caso, que completa 2 décadas, trouxe medo, preocupação e dor para famílias no Rio Grande do Sul. Hoje, a nossa equipe mostra os casos, as condenações e como estão as famílias que ainda tentam entender tudo o que aconteceu com os filhos. Me tiraram de mim, foi muito grande, foi o meu filho, da minha vida. Eu lembro de tudo, detalhes por detalhes, como se fosse ontem, semana passada. 20 anos se passou, mas parece que isso é tudo mentira, sabe? A impressão que dá é que ele tá aqui com a gente, sabe? Na parede da sala, o último registro dos irmãos reunidos. A lembrança dos 3 filhos juntos segue viva na memória da dona Erli. Ele era bem extrovertido, assim, ele brincava, tudo, né? Jogava bola, ia no colégio. Era meu companheiro. Ederson, de 12 anos, desapareceu há 23 dias. Ele saiu de casa no dia 16 de agosto para vender números de rifa de uma escolinha de futebol da cidade e não retornou. Os moradores da pequena Lagoa Vermelha se mobilizaram em buscas. Mas no dia 8 de setembro de 2002, a angústia da família se transformou em tristeza. O corpo de Ederson foi encontrado próximo a um riacho. A família nem imaginava, mas a morte de Ederson seria a primeira de uma série de assassinatos. No ano seguinte, os crimes continuaram. Em abril, mais uma criança desaparecida, dessa vez em Soledade. Douglas de Oliveira Haas, de 10 anos. Amanhã, as buscas terão o reforço de equipes de Passo Fundo e cães farejadores. No mesmo ano, em menos de 8 meses, 5 meninos desapareceram em Passo Fundo. O garoto Júnior Reis Loureiro, de 10 anos, desapareceu domingo da semana passada. Desaparecimento de mais um menino mobiliza a polícia no norte do estado. No momento em que começaram a se suceder os crimes com crianças, com os mesmos vestígios, estrangulamento, com sinal de uso de corda e também sinais de abuso sexual, a partir dali, a polícia começou a olhar com mais intensidade para essa linha de que era um autor só. Os casos foram unidos numa só delegacia, na época a primeira delegacia, da qual na época eu era o titular. Em outubro, mais uma vítima na cidade. Leonardo Dornelles dos Santos, de 8 anos, foi visto pela última vez em um fliperama. A família obteve uma informação bem importante. A vítima havia sido vista conversando com um suspeito. A polícia, o que ela fez? Ela ouviu esse suspeito até então. Foi dado o nome, Gabriel Vicente da Silva. E ao se consultar no sistema, não se verificou qualquer mandado de prisão contra essa pessoa. Ele foi liberado, mas foi tirada uma fotografia dele, uma fotografia de rosto. Descobrimos que esse Gabriel Vicente da Silva tinha um trabalho ativo no Paraná. Nós contatamos a delegacia daquele local e confirmaram que lá tinha realmente um pacato morador, Gabriel Vicente da Silva. Nós encaminhamos a foto, famigerada fotografia. A partir daí surgiu pela primeira vez o nome correto e verdadeiro do autor, o Adriano da Silva. Adriano da Silva, na época com 25 anos, era foragido da Justiça do Paraná. Ele tinha sido condenado a quase 30 anos de prisão por um latrocínio, mas conseguiu fugir do presídio. A foto do então suspeito foi enviada para as delegacias de toda a região. Mesmo assim, em janeiro de 2004, Adriano fez mais uma vítima. Daniel Bernardi Lourenço, de 14 anos, vendia picolés quando Adriano encomendou sorvetes para uma festa. A comemoração era uma mentira. O menino foi espancado e violentado. Daniel foi encontrado morto. O corpo estava numa lavoura. O amigo que estava com o menino reconheceu o suspeito. É essa pessoa da fotografia que o delegado te mostrou? Tem certeza? Tenho. Igual, só que tinha o cavanhaque mais comprido. A partir daí, começou uma corrida contra o tempo em busca do assassino.
Adriano foi encontrado 3 dias depois em uma estrada próximo da divisa com Santa Catarina. Foi preso hoje um homem acusado do assassinato de 2 crianças no Rio Grande do Sul. No primeiro depoimento à polícia, Adriano da Silva confessou ter assassinado 12 crianças. Todos meninos com idades entre 8 e 14 anos que tiveram as vidas interrompidas entre agosto de 2002 e janeiro de 2004. O Ministério Público acompanhou toda a investigação que ocorreu a partir de cada uma das mortes. Passou a ter uma noção de que realmente se tratava de um caso de mortes em série, de um serial killer, eu acho que o maior serial killer que teve no estado do Rio Grande do Sul, talvez no Brasil. No depoimento, revelou que usava golpes de artes marciais e que atraía os meninos prometendo dinheiro. O assassino ficou conhecido como serial killer de Passo Fundo. O termo serial killer é associado a um transtorno de personalidade antissocial. São pessoas que têm uma frieza emocional, um distanciamento afetivo, na grande maioria dos casos. São pessoas que têm ausência de remorso, ausência de culpa. Eles agem muito assim na oportunidade. Um laudo do Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso, de 2004, traz mais detalhes sobre o perfil de Adriano da Silva. No exame, ele relatou um vício por matar e chega a dizer que poderia ter feito outras vítimas se continuasse nas ruas. Para os técnicos, ele mostrou uma fria racionalidade e incapacidade de considerar os outros como seres humanos. Ele tinha uma grande dificuldade de se adaptar às regras e entender aquilo que ele estava fazendo de uma forma completa. Ao mesmo tempo, disse que aquilo não tinha cura. E no momento em que ele saía, ele é propenso a praticar os mesmos delitos. E por isso indicava o maior tempo de reclusão possível. O Ministério Público denunciou Adriano da Silva pela morte de 9 meninos, 6 em Passo Fundo, além dos assassinatos em Lagoa Vermelha, Soledade e Sananduva. Apesar da pouca idade, o menino Alessandro trabalhava como engraxate. Ele estava nessa praça, no centro de Passo Fundo, quando seu caminho cruzou com o de Adriano. O homem ofereceu um emprego. Ele aceitou, o acompanhou e depois não foi mais visto. Ele ofereceu o serviço, disse que tinha uma grama para cortar numa casa. O meu irmão, como estava precisando, né? Ele aceitou. Tipo, ele não se comoveu em momento algum, entendeu? Independente de tudo. Foram 6 meses de angústia até que a espera pela volta do filho chegou ao fim para dona Eliane. Vieram me buscar aqui para me reconhecer os ossinhos dele, um pedacinho de bermuda. Daí ali o chão se abriu. Porque daí eu vi que era meu filho. Quase 2 décadas depois, a mãe ainda tenta entender como tudo aconteceu e guarda com cuidado a maior lembrança que tem do filho. Não tive oportunidade de dar um abraço e um beijo no meu filho e me despedir dele, porque era só um montinho de terra, um montinho de osso que estava ali. Entendeu? Foi a única coisa. Foi a única coisa que me restou. E a caixinha dele. Esse é meu relíquio. A família acompanhou de perto o julgamento em 2006. Adriano surpreendeu ao mudar o depoimento. Ele negou a autoria de 11 das 12 mortes que havia confessado quando foi preso pela polícia. Mas os jurados entenderam que ele era o culpado pela morte do menino. Adriano foi julgado pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, atentado violento ao pudor, estupro, falsa identidade e furto. Os casos foram a júri popular ao longo de 5 anos em Passo Fundo, Sananduva, Soledade e Lagoa Vermelha. Em todos os julgamentos, o mesmo resultado. Adriano da Silva foi condenado. O julgamento do homem acusado de matar 8 crianças no Rio Grande do Sul. Adriano da Silva foi condenado a 32 anos de prisão pela morte do menino Daniel Bernardi Lourenço. Declaro condenado o réu Adriano da Silva. Ele se comportou de uma maneira muito tranquila durante o julgamento e no intervalo do almoço ele entalhou na mesa, nessa mesa de madeira, ele entalhou o nome dele completo, Adriano da Silva. Sabe? Então, isso também demonstrou assim, o perfil, né, dele, assim, muito vaidoso.
As penas, somadas a um latrocínio no Paraná, chegam a 264 anos e 5 meses. Ele está preso desde 2004 na penitenciária de alta segurança de Charqueadas, na região metropolitana de Porto Alegre. A Defensoria Pública, como ele não possui um advogado particular, ela acompanha esse cumprimento de pena. Uma pessoa que está recolhida nessa unidade prisional, em virtude da condenação que o Adriano recebeu, ele está atualmente em regime fechado. Apesar das condenações somarem mais de 200 anos, a pena máxima estipulada pela legislação brasileira na época era de 30 anos. Com o cumprimento da pena, surgem novas dúvidas. O que vai fazer o Estado quando abrir as portas, para receber esse cidadão com o diagnóstico que ele tem? A sequência de crimes que chocou o Estado trouxe um novo olhar para os casos envolvendo crianças e adolescentes. Foi até um divisor de águas, eu diria assim. A Polícia Civil de Passo Fundo não tinha ainda uma delegacia voltada para as crianças e adolescentes. E a partir disso, então, foi criado naquela mesma época. 20 anos depois, a dor de quem viu a vida dos filhos ser interrompida tão cedo se mantém. O silêncio avassalador que ficou nas casas é acompanhado das memórias, em um vazio que jamais vai ser preenchido pelas famílias. Ele está sempre junto com a gente, por mais que não esteja presente, mas está sempre no coração. Nada vai mudar. Depois o que me tiraram. O que me tiraram de mim foi muito grande, foi o meu filho. Foi a minha vida. Muito triste, né? Mais uma vez, nossa solidariedade a essas famílias. Esses casos realmente foram muito marcantes aqui no estado. Por isso, a Maria Eduarda Eli vai seguir falando sobre o assunto ao vivo no nosso site, o G1RS. Duda, boa tarde. Felizmente, a proteção da criança e do adolescente aumentou depois desses casos todos, né, Duda? Sim, Cris. Boa tarde para você e para quem está de casa nos acompanhando. 20 anos se passaram, a legislação também mudou bastante. E para entender o que mudou com relação à proteção das crianças e dos adolescentes, já está aqui ao vivo com a gente a promotora Clarissa Simões Machado, que vai trazer mais detalhes sobre essas mudanças em uma conversa ao vivo no G1RS. A gente conta com a participação do pessoal de casa, só apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Pode enviar a sua pergunta, o seu comentário para nos ajudar a discutir esse assunto tão importante, Cris. Ok, obrigada, Duda.